Opa, tudo bem? Hoje é dia... Que dia que é hoje? Acho que é dia 1º de dezembro. Primeiro ou segundo? Um dos dois. Dezembro de 2020, comecinho de dezembro de 2020. Fazia bastante tempo que eu não filmava. É, várias, por várias razões. Primeiro que eu tinha perdido esse pau de selfie que eu comprei lá em Itu. Ele é tão conveniente para filmar porque ele permite que a gente se afaste assim, né? E tem um ângulo melhor e mostra ele também ao redor facilmente. Coisa. Eu estava agora mesmo aqui tem aqui tipo de uma bananeira ornamental que não dá banana, né? E eu escutei um barulho de asas assim, batendo, eram colibris visitando, vindo lá nesses pedacinhos. Tem como se fosse assim um tipo de uma especialização da folha que parece uma flor vermelha amarela assim, que deve ter um néctar, alguma coisa docinha lá que eles pegam. Tava bem legal aqui. Pensando nisso, estou aqui em Monte Alegre, na fonte Bom Jesus, buscando água novamente. Está sendo recorrente agora faltar água na fonte. A quantidade de água assim é bem baixa que tem. Isso vem acontecendo nos últimos meses, apesar das chuvas, apesar de tudo. O que eu não consigo, nunca consegui entender direito, porque em teoria isso é um lençol freático, né? Então não depende de água de chuva para encher, mas enfim, talvez um geólogo possa explicar porque se a água está passando por baixo, né, daquela camada rochosa, né, como se fosse um rio por baixo, não um lençol freático, então não teria que depender tanto de chuva, mas vocês podem ver que a água está bem baixa aqui. Deixa eu colocar mais perto para vocês verem. Isso é tudo que está saindo de água da torneira. Mas também as duas enchendo. Então, bem diferente do que era antigamente, que esse galão de 20 litros enchia numa velocidade, assim, coisa de 30 segundos estava cheio o galão. Então, enfim, indo ao encontro daquilo que a gente já sabe, né, que vem acontecendo, né, esse escalonamento aí de crise de água potável e coisas assim, né, questões climáticas, ambientais, tudo que tem sido que tem dificultado aí a sobrevivência da espécie humana, que na verdade eu até torço para que acabe mesmo, sabe? A pior coisa que pode acontecer é desaparecer, acho ótimo, né? Eu acho que, enfim, quem sabe vem alguma coisa um pouco melhor aí do que a gente, né? Do que o Homo sapiens. Tem essa galinha passando aqui, muito engraçada, ela vem, fica do lado, esperando que eu jogue alguma comida para ela. Tá lá? Não sei se dá pra ver de longe, mas é engraçado assim. O ser humano é associado à comida, né? E tá certo, bicho. E ela fica perto aqui. A galinha. Ah, né? E ela não sabe o que fazer, porque ela não sabe se foge ou se espera por comida. Olha que interessante. Como a gente faz também, né? Como o ser humano também faz. Né? Fica grudado numa situação que pode ser potencialmente perigosa até que seja tarde demais, né? Se eu fosse um predador com habilidade, com capacidade ou com equipamento, né, já tinha pegado essa galinha, né? Enfim, mas ela está se arriscando pela comida. Então, isso é anterior à essência humana, né? Anterior ao Homo sapiens. E estava vendo também essas hortênsias. Aqui, ó. São as hortênsias. Eles plantam hortênsias aqui ao redor. E minha avó gostava muito de hortênsias. Ela plantava bastante e tal. E é interessante que bem depois da morte dela, eu fiquei sabendo que hortênsias são extremamente tóxicas. Elas podem até matar pequenos animais, porque elas têm cianureto. É uma quantidade significativa. Tinha até um pessoal que fumava folhas ou as flores das hortênsias, um pessoal na Europa, eu acho, pelo barato que dava, né? Sentia assim a cabeça leve, não sei o que, mas na verdade aquilo
Era intoxicação por cenureta, o cara tava morrendo, né? Intoxicação, asfixia celular, né? Porque a cenureta não deixa que a célula faça a troca gasosa, né? Que ela receba oxigênio. Então, mata é uma asfixia profunda, né? Anterior ao sufoco, anterior assim, à sensação de que tá mal. Simplesmente vai ficando azul e morre, né? Eu acho, né? Não sei se tem envolvido nenhum tipo de sofrimento a mais. Mas então, enquanto eu espero esses galões encher, resolvi fazer mais uma filmagem aqui, né? Que fazia tempo que eu não fazia. Encontrei o pau de selfie, estava no porta-mala do carro. Muita coisa aconteceu, né? Em 2020 foi um ano que muita gente está culpando o ano como se o ano tivesse culpa. O ano não tem culpa nenhuma, nem existe o ano, né? É um conceito humano. Eu não, eu acho que o que aconteceu foi sensacional, assim, foram coisas fundamentais, importantíssimas, né, para promover talvez uma evolução cognitiva, uma evolução de lucidez das pessoas, da humanidade. Não sei se vai ser suficiente, mas algumas coisas mudaram já, né? Esse consumo desenfreado, essa essa cultura do pueril, do ridículo, eu não digo, claro, longe de acabar, mas deu uma. Ficou um pouco manco, né? Que nem quando teve lá a abertura da Copa do Mundo com aquele rapper lá, o Pitbull, né? Que é um. Ele tem um nome hispânico, mas ele parece caucasiano, ele é branco, cabelo raspado. Ele pega todo o negócio do gangsta, funk, gangsta, não, gangsta rap, né? Rap gangsta. Tem um nome, um gênero aí, um subgênero do rap que chama rap gangsta, que ele tem uma abordagem bastante niilista, né? Dado a tudo que acontece, que cultua o predador social, né? Que é o sujeito que se dá bem, né? Por cima de qualquer pessoa, em qualquer circunstância. É o gangster, né? Mas acho que é até pior, eles chamam de gangsta, né? Assim como se fosse um slang aí, né? Uma gíria de gangster, né? Gangster style, né? O Gangnam Style, aquela coisa toda. Mas eu acho que é até pior, porque o gangster pelo menos ele tem uma razão, né? Ele tem um... normalmente foi uma pessoa que sofreu e aí ele teve uma série de questões aí durante o crescimento, né? Infância, adolescência sofrida, viu muita desgraça e é uma pessoa habilidosa, competente e resolveu inverter o jogo e virar o cara que tem uma vantagem. Mas tem uma geração, né? Nova, ou até não tão nova, de pessoas que não tiveram isso, não, elas simplesmente são nihilistas por serem mesmo, né? Independente de terem sofrido ou não. Então não existe um. É o que se chama do psicopata, né? Diferente do sociopata. O sociopata é aquele que passou realmente, uma criança que sofreu terrivelmente na infância e se torna uma pessoa terrível, né? Quando cresce, aproveitadora, né? Um predador mesmo, social. E o psicopata faz a mesma coisa, o pior, mas sem ter tido nenhum tipo de trauma, né? Ele simplesmente nasce assim. E tem um filme que chama Funny Games. Tem uma versão de 1990 e pouco, é um filme alemão, final de década de 90, que aliás tiveram filmes sensacionais, né? A década de 90 no mundo foi assim sensacional, filmes incríveis, né? Como Matrix, né? O Clube da Luta, tem um monte. Não estou lembrando agora, mas se você entrar na década de 90, melhores filmes são sempre filmes tratando sobre essa questão, né? Acho que foram fomentados aí justamente aí por causa da virada do milênio, né? E o que as pessoas estavam é, esperando que fosse acontecer. E é interessante que eu me distrai com barulhos aqui, porque eu estou num lugar super tranquilo, não tem ninguém, por isso que estou podendo falar assim, solto, né? Mas se chegar alguém, eu interrompo a gravação, né? Que é chato ficar falando desse jeito, assim, com um monte de gente, com pessoas prestando atenção. Ainda mais que não vão entender isso que eu estou falando. E nem tem o que entender, né? Porque também tem essa questão da arrogância daquele que vem e fala como se tivesse uma saída, não tem saída. Mas não com isso que seja niilista, no sentido de que nada faz sentido. É que a conclusão final, né, que já faz tempo que eu venho repetindo, é que
não tem nenhum tipo de organização social que vá funcionar se os elementos, né, são falhos, né? Então, como é que você vai fazer um tipo de regime que vai funcionar? Sustentabilidade, ou comunismo, ou socialismo democrático, anarquia, nada vai funcionar se os elementos, né? Como que um muro para em pé se os tijolos são defeituosos, né? Então, quer dizer, isso é uma maneira muito simplista de falar, não é que somos defeituosos, somos o que somos. O ser humano é isso, né? E dentro dessa organização, dessa auto-organização que nós temos, isso, o que nós temos é o melhor. Não tem nada melhor, né? Outros já falaram, por um congresso nacional, que aquele zoológico, né, horroroso, de pessoas da mais baixa qualificação, né? E ele é a representação perfeita, né, fidedigna da sociedade brasileira, né? Aí vem lá os Estados Unidos, a terra da democracia, elegem o Trump, né? Quase reelegem de novo, né? Tem lá todos aqueles fundamentalistas cristãos que são completamente tapados. Gente que acredita que a Terra é plana, né? Por questões religiosas até. São negacionistas no sentido de que eles não querem saber o que é, eles só querem negar o que está sendo falado. Não com isso que eu acho que a ciência também se salva, porque os cientistas são também extremamente vaidosos, preconceituosos, arrogantes, sabe, que não dão explicação para as pessoas, e porque não sabem também, porque na verdade eu que sou próximo de um cientista, sou um pesquisador e tudo mais, eu vejo a, a maioria dos pesquisadores é burra, não são pessoas inteligentes, elas são especialistas, elas sabem fazer aquele negócio, aquele movimento repetitivo autista, e aquilo eles podem fazer até bem microscopicamente, são míopes, eles não conseguem enxergar a visão maior das coisas, né? Então, são também manipuláveis, né? Então, sofrem das mesmas mazelas de alma que todos nós. Então, não tem, né? Não tem uma saída. Falar o que a gente vai fazer isso, fazer aquilo, vai defender um sistema político ou um partido político, sabe? Não existe, né? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está a situação da água, enquanto ainda está enchendo. Quando terminar de encher um galão, eu paro de falar. E então, basicamente é isso, né? Não tem por onde sair, mas eu acho que, como aquela frase lá do filme, que se usa no Jurassic Park, que a vida sempre encontra uma maneira, né? É uma frase comercial, McDonald's, mas que é verdadeira, né? Porque a vida sempre surpreende, sempre tem uma maneira nova de resolver uma situação como ninguém via, né? Então eu pensava, do jeito que as coisas estão indo, né? Vai ter uma crise, vai ter alguma coisa, uma crise mundial, vai ter passeatas ou guerra civil, pessoas invadindo casas de outro e tal, porque não é sustentável, não dá para continuar daquele jeito, certo? E vem uma coisa completamente diferente, acho que ninguém esperava, né? Assim, em longo alcance, né? Digo assim, 20 anos atrás, que são pandemias, né? Que fazem com que as pessoas tenham que se isolar. E ao mesmo tempo que vem a pandemia, tem também todo um processo de tecnologia que permite a comunicação remota. Então as pessoas podem continuar exercendo a vida, a sociedade pode continuar funcionando muito bem ou talvez até melhor remotamente, né? E eu falo isso porque eu estou dando aula online, eu nunca mais quero voltar a dar aula presencial. A aula online é muito melhor em vários sentidos, né? Ela fica gravada. Você tem o distanciamento de uma pessoa que não tem nenhuma possibilidade de existir algum tipo de assédio, de denúncia, né, que seja, ou se o indivíduo lá na casa dele quer abrir uma cerveja e tomar enquanto fala, ou, sabe, é a liberdade sem interferir no limite do que está do outro. Se o cara quiser acender um cigarro, eu dou umas pitadas de cachimbo de vez em quando, porque eu estou falando e tal, posso, antes não podia, né? Então é uma liberdade que é dada em detrimento a não sentir o cheiro das pessoas, sabe? É uma questão feromônica, né? Que você precisa estar perto de gente para sentir cheiro de sovaco, para que você se sinta bem, certo? Eu pelo menos acho que eu não preciso, me sinto muito bem dessa maneira. Claro que o aspecto social é importantíssimo, estou até gravando esses vídeos, não estou gravando esse vídeo para mim mesmo. A gente precisa se comunicar, a gente precisa falar, a gente precisa interagir, a gente precisa ter críticas. Então quando eu coloco algum post no Facebook que seja engraçado, que seja uma provocação tal, e tem resposta, é ótimo, é claro que é legal, mesmo que seja resposta negativa. Mesmo que seja gente
brigando, criticando, enfim, é muito engraçado, né? Você até vê mais assim dos aspectos aí desse grande zoológico humano, né? Tem os tipos diferentes de animal, né? Tem aqueles que vão criticar a tua gramática, se você escreve para o inglês, escrever todo dia um negócio errado lá. O cara veio, nem leu o post, ele só veio criticar a gramática. E eu vi outros fazendo isso em outros posts também. Tem aqueles que vão defender, né, o underdog, né? Então o cara que está por baixo, então vem lá e defende. Tem o outro que vai fazer um kkk, enfim, são os diferentes animais desse zoológico que é a nossa sociedade, né? Então a saída, né, é um passo evolutivo, né? Que a gente evolua, né? Que a gente evolua, suba um degrau aí, especialmente nessa questão cognitiva mesmo, né? Não precisa ser uma evolução fisiológica, né? Antropológica, né? Diminuir ou aumentar o maxilar, ou diminuir ou aumentar o cérebro até, mas a maneira de lidar com com o próximo, né? Com o seu semelhante, de uma maneira mais cooperativa, né? Mas é claro, para ter cooperação todos têm que estar num patamar acima, né? Não existe cooperação entre predadores, né? Quer dizer, existe, né? Os lobos cooperam para matar o... Mas, enfim, o que eu quero dizer é que quando todos assim não são confiáveis, não existe uma cooperação definitiva. Que é por isso que o ruim, né? O mal, né? Sempre acaba sumindo e o bem permanece. Porque o bem tende a cooperar, né? O que é bom tende a cooperar mais. Não que exista um bom ou um mal absoluto, mas assim, aquilo que é destrutivo, né? Chamando de mal aquilo que é destrutivo, aquilo que destrói algo, né? Claro que ele não pode parar em pé, porque ele está destruindo aquilo que sustenta ele. É a figura lá do sujeito serrando o galho da árvore que ele está sentado em cima, né? Uma hora ele vai cair. Então a situação é essa, que veio essa pandemia interessantíssima e branda, hein? Convenhamos, branda. 1 milhão de pessoas que morreram no mundo inteiro por causa dessa pandemia é mais para assustar, né? É mais para alertar do que realmente ter um impacto social. 1 milhão de pessoas não é nada em comparação ao que poderia ter acontecido e o que pode vir a acontecer, né? Então, olha, dá a impressão que tem uma mão invisível arquitetando isso muito bem, sabe? Muito bem, muito meticulosamente, porque nem é tanto e nem é pouco. É um vírus que infecta muito rápido, mas mata muito pouco. Então mata 1% mais ou menos, mas infecta rapidamente, como uma gripe qualquer. E já tem algumas diferentes cepas, então as pessoas podem eventualmente parecer estarem reinfectadas, como o vírus da gripe, influenza, né, que muta, né? Então todo ano tem que ter um tipo de vacina, um coquetel de vacinas diferentes para as mutações desse vírus. Então ele vai mais ou menos nesse sentido, né, de alertar, de, de eliminar algumas pessoas que já viveram bastante, provavelmente, né? E, quer dizer, nem eu nem ninguém pode julgar isso, mas a natureza pode, né? E ela tem evidenciado coisas desse tipo, assim. Então, enfim, eu acho que, que foi uma coisa realmente sensacional. Deixa eu ver como é que está a situação aqui da água. Tá bom, tá indo. Olha aí, tá diminuindo cada vez mais a água ainda. Tá ficando mais fraquinha. Nossa, agora que eu tô vendo, tá na metade do galão. Fechou. Tá na metade. Ou seja, tá ficando mais fraca ainda do que já era. O que já era ruim piorou. Enfim, olha como é que tá. Enfim, a gente vai falando aqui enquanto ele enche. Tinha chutado meia hora para encher, mas acho que vai ser mais, porque diminuiu bastante aqui a quantidade de água. E eu acho que tem que diminuir mesmo, tem que acabar, tem que, sabe, sou a favor que doa, sabe? Infelizmente, quer dizer, felizmente não sou eu que mando, felizmente, porque eu faria um monte de bobagens, como qualquer ser humano, certo? Não sou melhor que essa massa aí, né? E ainda bem que eu não mando, mas
É frustrante que a gente esteja vendo uma situação assim, sabe, ter que viver. É como no final daquele filme lá, Holly Motors, que eu não sei se eu até falei já algumas outras filmagens, mas o final do filme, é um filme de 2000 e alguma coisa, um filme francês, muito interessante, muito simbólico, cheio assim, de metáforas e tal. O sujeito vai de uma vida a outra, né? Então ele começa como empresário, depois ele vira sei lá, um bandido, depois ele vira um pai de uma adolescente, e classe média, depois não sei o que, vai indo assim de um lado, uma velhinha, e acho que inicialmente ele é uma velhinha quase morrendo, enfim, como se fossem vidas diferentes, né? E como em situações completamente diferentes a gente muda, né? Então quem somos nós no final das contas, né? Quem é esse indivíduo, né? Esse indivíduo é referente a um estado, a um processo, a uma situação, né? Que no caso eu me encontro. Se eu mudasse, se eu ficasse um palmo mais alto, um palmo mais baixo, se eu mudasse a cor da minha pele, se minha situação social mudasse radicalmente de um lado para o outro, o que isso evidenciaria em mudanças na minha personalidade, né? Claro que evidenciaria. Então, são camadas, mas não que isso seja um fator exclusivo, mas influencia, e que no final das contas nós somos mais uma recorrência social, né? E o que existe é a sociedade como um todo, né? Então, que a gente vê até no processo de fã, né? O fanático, né? O fã, aquele que tem um ídolo, né? Ele muitas vezes prefere que o ídolo tenha um privilégio do que ele próprio, né? Então ele exclui a si próprio, parecendo num ato de altruísmo, né, extremo, mas na verdade é uma projeção, né? Aquele ídolo, né, ele, ele representa mais, né, para aquele indivíduo que a própria pessoa, né, dele. Então nós somos, na verdade, um instanciamento social, né? Então, como eu falo, qual é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que a gente pode morrer, né? Então, e daí? Isso é pouco, né? Ó, a amiga galinha tá vindo aqui. Ver se de repente rola alguma coisa, né? Eu não tenho nada para dar para essa galinha, senão daria. Vamos ver se eu chego perto dela, sei lá, qual vai ser a reação. Ela vai embora, mas fica. Ela vai, mas fica. É muito interessante, né? Muito divertido. No final das contas, apesar de tudo, esse circo é engraçado também, né? A gente vive num zoológico, o zoológico tem entretenimento e o circo tem graça, né? É só a gente relaxar e não tentar controlar ou lamentar, né? Como eu faço. Estou falando isso mais para mim, também, ficar lamentando, porque isso, porque aquilo. É frustrante que as coisas sejam desse jeito. É o que é, né? É o que é. A vida realmente está nessa maneira porque é assim que tem que ser. Não existe outra. Então, aceitar as coisas quando acontecem, né? Que nem agora, tá faltando água aqui, não tem dificuldade de aceitar isso. O que acontece? Se não tiver mais água, fica sem água. Não tem água, fica sem água. Vai morrer de sede, morre de sede. Antes de morrer de sede, tem muitas opções. Você pode comprar água no supermercado, dá para pegar em outras fontes, dá para comprar, dá para beber água da torneira. Tem muita coisa ainda antes do, do colapso. É que essa água realmente tem uma série de simbolismos, né? Que nem foi meu bisavô que falaram, pelo menos, eu nem conheci o Samuel Fornari, que ele e um sócio dele, que eram donos desse terreno, eles doaram esse terreno da prefeitura para que a fonte ficasse pública e também com algum interesse econômico para o desenvolvimento da cidade, né? Mas que eles iam desenvolver alguma coisa, um hotel, alguma coisa que nunca acabou saindo, ou que alguém ia fazer isso. Mas o fato é que, graças a essa, que eu não acho que ele seja uma pessoa benemérita, simplesmente ele fez, porque tinha um interesse, né? Mas o fato é que isso propiciou que essa fonte continuasse existindo aqui, né, de uma maneira gratuita para que as pessoas venham e busquem água. E é uma água melhor aqui do que em outros lugares, a gente percebe a diferença. Mas enfim, se não tiver mais aqui, quantas vezes na minha vida eu vi assim fechando uma possibilidade vindo outra, inesperada, né, de um lado do outro. Então, tá tudo certo, tá tudo ótimo, né?
Tem uma cena do... Aliás, nem falei da cena que eu ia falar do Holy Motors, mas eu vou falar antes ainda, que é dos Blue Brothers, né? Os irmãos cara de pau. Nome horrível que colocaram no Brasil, mas o nome original é Blue Brothers, que é com o Dan Aykroyd e aquele outro engraçado que morreu cedo, inclusive, tinha um sobrenome italiano, mas americano, um comediante. E os dois, eles são cools, né? Eles são assim flegmáticos, né? Eles não se envolvem. E eles o prédio que eles estão cai, né? Desaba. E eles ficam na boa, eles simplesmente levantam, assim, só batem a poeira assim, e vão trabalhar. Bom, chegou alguém, eu vou parar um pouco de filmar agora. Até mais.